Oi, agora meu grupo vai dar início à apresentação sobre a farmacologia dos anestésicos gerais e locais. Os componentes do grupo são Bianca Freitas, Cristiane Gomes, Karina Lima, Laura Antônia, Lorena Gleice, Marcelo Seixas, Nayara Souza e eu, Vinícius Mitoso. Aqui a gente pode ver a maneira como foi organizado o slide, com introdução, contexto histórico, enfim, a ordem que o nosso seminário foi organizado, e essa ordem, esses tópicos, foram distribuídos por meio de sorteio. Como a gente pode ver aqui no slide, a anestesia é definida como a perda da função sensitiva. Desse modo, os anestésicos são fármacos capazes de bloquear as capacidades sensitivas do organismo, sendo utilizados no alívio da dor e bloqueio de outras funções sensitivas para a realização de procedimentos médicos invasivos, tais como cirurgias e alguns exames. Então, a anestesia nada mais é do que uma ferramenta que veio para melhorar muito a experiência dos pacientes em relação a procedimentos cirúrgicos, sejam de grande ou pequeno porte. O intuito dessa ferramenta está no significado da palavra, que vem do grego antigo, onde an significa ausência e estesia significa sensação, então formando aí a ausência da sensação. E além de melhorar a experiência do paciente em si, a anestesia ela abriu portas no avanço da medicina. Imagina fazer uma craniotomia, uma laparotomia exploratória sem esse auxílio anestésico. É uma coisa assim absurda de se imaginar. Então, digamos assim que a vida sem anestesia ela era um tanto complicada. 2 a cada 3 pacientes morriam nas operações. Geralmente era por fatores como infecção no pós-operatório. Mas para minimizar essa possibilidade de morte, os cirurgiões tinham que fazer as cirurgias muito rápido. Então, eles operavam assim, o mais rápido que eles conseguiam. Tipo um osso para amputação, que eles tinham que serrar, eles tinham que fazer aquilo em 2 a 3 minutos para evitar esse risco de morte do paciente. E essa rapidez com que os médicos faziam isso é que dava a fama e garantia a reputação deles. Então, quanto mais rápido era o médico na cirurgia, melhor ele era tido pela sociedade e pelos outros médicos. Além de ser muito rápida, os pacientes que eram submetidos a esses procedimentos, eles sentiam uma dor insuportável. Quem tinha grana comprava álcool para durante o procedimento estar embriagado e assim diminuir o sofrimento. Conheço inclusive gente que faz isso até hoje quando está com o coração partido. E quem não tinha esse dinheiro, o jeito era ser submetido à cirurgia somente com um bastão que era dado, que era recoberto com couro para morder, e além de outras ferramentas que eram usadas, como vendar o paciente para ele não ver, e também amarrar as mãos e as pernas para evitar com que o paciente se debatesse de dor ou algum reflexo assim, que atrapalhasse o procedimento cirúrgico. Como se não bastasse essa dor e o desconforto para as pessoas que estavam sendo operadas, elas ainda eram assistidas por cerca de 200 homens, entre eles estudantes de medicina e seus ajudantes, etc. Ou até mesmo outros cirurgiões. Todos homens, inclusive, que as mulheres era permitido entrar na sala de cirurgia somente como paciente, porque elas eram tidas como frágeis demais para ver aquelas cenas bruscas. E eles eram organizados nessa sala em uma arquibancada que ficava em volta da maca de madeira. Então o paciente ficava no meio e cercado de 200 pessoas durante a cirurgia. Era comum também um cheiro de fumaça e a própria fumaça do tabaco, já que esses homens fumavam muito. Uma curiosidade ainda é que os cirurgiões eles não lavavam as mãos antes de fazer a cirurgia, porque eles acreditavam que as infecções eram causadas por miasma, que era um mau cheiro da rua, que vinha dos esgotos e tal, de água. Então eles evitavam qualquer tipo de método assim que contesse água que pudesse ficar retida pela sala de cirurgia, causando esse mau cheiro. Logo, os instrumentos que eram utilizados durante a cirurgia, eles também não eram esterilizados antes. Então eles só lavavam as mãos e os materiais depois que a cirurgia acabava. Então os cirurgiões chegavam da rua para a sala de cirurgia com a roupa que estava no corpo, e o jaleco também era sujo de sangue, porque eles acreditavam que o jaleco sujo de sangue era como se fosse uma honra, uma medalha de honra para eles. Então quanto mais sujo tivesse o jaleco, era melhor para eles, porque já que era um símbolo assim de honra mesmo. Então os métodos da época não eram muito higiênicos pro que a gente considera hoje, né? Muito não, nem um pouco, vamos ser sinceros.
mas era o que era considerado certo na época. Hoje a gente já sabe que essas coisas não são mais adequadas. Somente depois de sofrerem bastante é que o éter foi começado a utilizar nos hospitais do Reino Unido em 1946. Então até lá as pessoas eram operadas daquele jeito que falei, vendadas ou embriagadas e o mais rápido possível para evitar hemorragias. Então, antes da descoberta dos anestésicos gerais, a dor e o choque reduziam muito a possibilidade de intervenção cirúrgica. Aqui na imagem a gente vê a representação de como era utilizado esse éter nas pessoas, e essa imagem reproduz a primeira cirurgia geral descoberta por Thomas Green Morton, e aqui do lado aparece o aparelho de inalação de éter sulfúrico criado pelo dentista americano em 1946, como já falei. Então, desde que foi descoberto, o éter fez muito sucesso e, pelo que eu entendi, ele era tido como uma espécie de loló, já que causava analgesia, euforia e perda da consciência. Criaram, inclusive, festas chamadas farras de éter, e acabou caindo nas mãos desse dentista que usou o seu efeito para extrair um dente. E aí, com o sucesso obtido, ele sugeriu a um cirurgião que fizesse o mesmo. E aí eles foram começando a utilizar o éter nesses procedimentos. Aqui nós temos os tipos de anestesia. A geral, ela deixa o paciente totalmente inconsciente, sem sensibilidade, sem mobilidade, até que o efeito passe. E ela vai agir no cérebro, bloqueando os impulsos nervosos da dor e reduzindo as respostas motoras e hormonais. Ela pode ser inalatória, pode ser venosa e pode ser balanceada também, que é uma mistura entre as dosagens da inalatória e da venosa. E esse tipo de anestesia é bastante utilizado em cirurgias grandes, como eu falei, é o exemplo da laparotomia exploratória. Nós temos aqui também a anestesia local, que promove o bloqueio da sensibilidade em determinado local. Então ela pode ser tópica, spray, pomada, gel, e também pode ser aqui, como no exemplo, por infiltração, que vão injetar essa medicação na pele da pessoa. E esse medicamento é bastante utilizado, um exemplo, é para sutura. Então, quando a pessoa chega lá com um corte, geralmente para suturar, o médico, a médica, ele vai aplicar essa anestesia local para poder suturar sem que o paciente sinta muita dor. E por último, nós temos aqui o tipo regional, que vai promover esse efeito na porção em que vai ser operada. Então, o paciente pode ficar acordado, mas também pode ficar sedado, e pode ser peridural ou epidural, pode ser a RAC, anestesia, e pode também pode ser bloqueio de nervos periféricos. Esse tipo de anestesia é bastante aplicado nas cesarianas. Aqui nós vamos ter o mapa mental, retomando um pouco do que eu já falei. Então, basicamente, os anestésicos serão divididos em gerais e locais, sendo os gerais tendo a sedação e a inconsciência, então a pessoa vai ficar dormindo inconsciente durante o procedimento, e é utilizado em grandes cirurgias. Já as locais, a pessoa vai ter a consciência preservada, então vai ficar acordado, e é utilizado em cirurgias de pequeno porte ou médio porte, como a extração de um dente. É uma cirurgia que vai haver a aplicação de uma anestesia local e que a pessoa vai estar consciente. Dando continuidade, pessoal, vou falar sobre os anestésicos gerais. Eles são fármacos depressores, ou seja, eles são utilizados quando se deseja provocar uma depressão global do sistema nervoso central, para levar à perda da percepção de todas as sensações, atrelada à perda da consciência, à amnese anterógrada, a ser uma inconsciência total do ato operatório, a analgesia, o bloqueio da percepção, da dor e atenuação da resposta autonômica ao estímulo álgico, a inibição dos reflexos autonômicos, relaxamento da musculatura esquelética, ou seja, os movimentos de todos os segmentos corporais, eles são inibidos, e não somente o local a ser operado. Mas pergunta, para que é necessário tudo isso? É necessário para procedimentos que sejam mais complexos, invasivos e de grande porte. Falando sobre a administração desse anestésico, existem duas formas de administração da anestesia geral, podendo ser por via venosa ou inalatória. A anestesia ideal, a considerada ideal, é a balanceada, ou seja, ela vai utilizar ambas as vias.
para se ter um maior controle, né, e estabilidade desse paciente. Falando dos fármacos, os fármacos empregados em anestesia geral, eles são responsáveis pela indução e manutenção tanto da inconsciência quanto da analgesia e do relaxamento muscular. Essas são as condições essenciais para se alcançar um plano cirúrgico anestésico cirúrgico. Somente um fármaco, ele não é capaz de gerar isso, entendeu? Portanto, conta-se com o auxílio de fármacos coadjuvantes, os chamados pré-anestésicos. Eles vão servir para abolir a dor, gerar sedação, proteger as vias aéreas, bloquear os reflexos vagais e reduzir o metabolismo. As classes desses medicamentos, utilizados como os pré-anestésicos, são os anticolinérgicos, eles são bloqueadores muscarínicos, eles são utilizados para proteger o coração de uma possível parada durante o processo de indução anestésica. Também temos os antieméticos, eles vão inibir a náusea e o vômito durante a anestesia e no período pós-anestésico também. Os antihistamínicos, eles vão evitar a ocorrência de uma reação alérgica e auxiliar na sedação, diminuir a quantidade de anestésico a ser administrado. Falando também dos ansiolíticos ou os hipnóticos. Eles são utilizados principalmente, aqui a gente utiliza principalmente os benzodiazepínicos ou os barbitúricos. Os barbitúricos, eles vão ajudar na velocidade da sedação. Nós temos como principal exemplo que a gente pode citar é o tiopental, que ele é um fármaco bastante eficaz nesse processo, capaz de tornar desnecessária a fase excitatória da anestesia. Já os benzodiazepínicos, eles são utilizados normalmente 24 horas antes da anestesia. Ele tem o objetivo principal de controlar a ansiedade do paciente. Nós também temos os relaxantes musculares, que eles são utilizados para evitar os reflexos autônomos e durante a indução também para facilitar a intubação. Os opioides também podem ser utilizados para controle dos reflexos autonômicos, bem como auxílio, na analgesia. Agora falando sobre as etapas da anestesia geral, a administração dos anestésicos gerais ela deve ser guiada pelos princípios da segurança e da eficiência, baseado na natureza do procedimento a ser utilizado, condições fisiológicas atuais do paciente e propriedades do fármaco. Então, com isso, o processo anestésico segue as seguintes etapas. Vamos falar de algumas etapas. A preparação. O que consiste essa preparação? É uma preparação pré-anestésica. Nesse estágio são utilizados ansiolíticos, como, por exemplo, midazolam ou diazepam. Na indução anestésica, representa a etapa inicial da anestesia, que vai consistir no momento da transição entre o estado do consciente para o estado inconsciente. Como eu já falei do tiopental, ele é um fármaco mais utilizado nessa etapa. Mas por quê? Devido à sua capacidade de pular a fase excitatória. Também falamos de bloqueio neuromuscular. Ele pode ser feito com succinilcolina ou rocurônio. Ele pode facilitar a intubação orotraqueal. Esses fármacos competem com a acetilcolina pelos receptores colinérgicos da placa motora terminal, inibindo a despolarização. Na fase de manutenção, é a fase de ajuste da quantidade de droga inalada ou a droga infundida, minuto a minuto, seguindo os parâmetros clínicos e os dados fornecidos pela monitorização desse paciente. Nessa fase aí é preferível o uso da anestesia inalatória. Mas também pode ser utilizado o propofol, ele é uma opção. E outras classes de medicamentos também podem ser usadas, como os antieméticos, os antirrítmicos, e entre outros, dependendo da condição clínica daquele paciente. Também a fase de recuperação, nessa fase de recuperação, vai consistir na etapa de retorno da consciência. Quando é retirado o anestésico, ele vai sendo retirado gradativamente, mantendo somente a oxigenação daquele paciente. E nessa etapa, faz uso de neostigmina, que vai reverter os efeitos bloqueadores musculares, e da atropina, um anticolinérgico utilizado para diminuir os efeitos bradicardíacos da neostigmina.
e para diminuir as secreções brônicas, fazendo então um equilíbrio de colinérgico e anticolinérgico. Dando continuidade, a nossa colega Bianca vai falar sobre o próximo. Para a administração de uma anestesia, é necessário que o profissional conheça o paciente. Por isso é importante uma avaliação pré-anestésica, que é para o anestesiologista saber sobre os hábitos do paciente, por exemplo, se ele é fumante, se ele é alcoólatra, se ele usa algum tipo de droga, algum tipo de medicamento, se ele tem alguma alergia. Ou então se ele não é hipertenso, se ele não possui diabetes, porque isso pode ser um fator de risco durante a aplicação da anestesia, né? E ter esse conhecimento vai favorecer para o anestesiologista a técnica anestésica aplicada. Qual vai ser a melhor técnica aplicada? Durante o processo anestésico, ele segue as seguintes etapas, que é preparação, indução, bloqueio neuromuscular, manutenção e recuperação. O primeiro estágio é o estágio de preparação, onde o paciente vai ser preparado para o estágio de indução. É o momento em que se tenta acalmar o paciente. Nessa etapa são utilizados ansiolíticos, como diazepam e midazolam, né? E é onde se faz a primeira observação de sinais vitais. O estágio de indução é a etapa inicial da anestesia. Geralmente se utiliza o tiopental. Ele é comum porque ele vai bloquear o estágio de excitação, que é um estágio de anestesia profunda. Ele tem ação rápida, geralmente com 25 segundos após sua aplicação, leva o paciente em estágio de inconsciência. Aí, após o estágio de inconsciência, vão ser aplicados medicamentos para manter o paciente inconsciente. Pode ser anestésicos intravenosos ou inalatórios, até se atingir o estágio de bloqueio neuromuscular, né? Esse estágio ele vai facilitar a intubação orotraqueal do paciente e vai impedir que o paciente tenha algum tipo de reflexo. Por exemplo, vai evitar que ele morda o médico na hora da intubação. Após a intubação do paciente, vai vir o estágio de manutenção. É uma fase de ajuste, onde vai se avaliar a quantidade de anestésico que pode ser inalado ou infundido, vai ficar se avaliando frequentemente os sinais vitais do paciente, onde vai se haver um controle. E vai se analisar também se o paciente está tendo resposta a algum estímulo, o que é necessário ser evitado. Então, vai se haver essa manutenção durante todo o processo cirúrgico. E aí vem o estágio de recuperação, que é o retorno da consciência, onde vai se sendo tirado gradativamente a sedação do paciente até ele recobrar os sentidos. Então, através de aspectos observacionais, Guedel observou que a anestesia ela tem estágios profundos, que a situação do paciente ela vai depender da concentração de anestésico. Então, a primeira etapa é a analgesia, onde vai ocorrer inibição da transmissão sensorial. Então, nessa etapa, o paciente ainda se encontra consciente, porém ele vai apresentar quadros de amnésia, um pouco de euforia. Enfim, é um estágio esperado após a administração do anestésico.
Segunda etapa é o estágio de excitação. É um estágio que pode acontecer, mas é um estágio que pretende-se que ele não aconteça ou que ele ocorra com pouca intensidade. É esperado que ele seja breve, porque o paciente vai apresentar estágios de delírio e ele vai se apresentar muito agitado. A anestesia cirúrgica é um estágio onde o paciente vai atingir um nível de inconsciência. É um estágio esperável e é a partir daí que se vai poder realizar o procedimento. Vai ser observada a respiração do paciente, se ele está com uma respiração regular, né? Vai ocorrer um relaxamento da musculatura, ele vai ter um reflexo pupilar diminuído e seus movimentos oculares vão estar ausentes ou diminuídos. Caso ocorra de o fármaco ser aplicado numa concentração maior que o desejado, vai ocorrer a paralisia bulbar, né? Onde vai ocorrer uma intensa depressão respiratória e vasomotora, ou seja, esse estágio não é esperado, né? É um estágio onde vai haver muita concentração de fármaco e o paciente pode entrar numa parada cardiorrespiratória. E aqui é possível ver na tabela melhor, né, o estágio de concentração dos fármacos. No estágio 1, enquanto você está se aplicando anestesia, no estágio de analgesia, o estágio de excitação, que não é um resultado bem esperado, e o estágio 3. Quando atinge o estágio 3, deve-se iniciar logo o procedimento, né? E ficar fazendo a manutenção desse procedimento. Quando acabar o procedimento e houver a conclusão, os estágios vão sendo retornados gradativamente, de acordo com a diminuição do fármaco no organismo, com a retirada gradativa desse fármaco. Olá, sou a discente Nayara Souza e vou falar sobre os anestésicos inalatórios. Bom, os anestésicos inalatórios, eles apresentam uma rápida indução e recuperação do estado de anestesia, porque vai depender muito da sua solubilidade no sangue. Então, os anestésicos inalatórios, eles vão ser utilizados muito quando se deseja que tenha uma anestesia mais prolongada, como, por exemplo, em um processo cirúrgico, que pode demorar muito tempo. Então, é preciso que se aplique, se administre um anestésico inalatório, porque eles vão ter um efeito mais prolongado, uma anestesia mais prolongada. Então, essa anestesia inalatória, ela é realizada por meio da administração de agentes voláteis, como, por exemplo, o alotano, o enflurano, o isoflurano, o sevoflurano, ou então de alguns gases, como, por exemplo, o óxido nítrico ou óxido nitroso. Os anestésicos inalatórios, eles são administrados e eliminados principalmente pelos pulmões. E isso é uma grande vantagem em relação aos anestésicos venosos, por exemplo. Esses fármacos, eles vão agir principalmente no sistema nervoso central. Por quê? Porque ele também vai ajudar com que cesse a dor do ser humano. O que a pessoa esteja sentindo, ele vai aliviar a sensação de dor. Vale lembrar também que essa anestesia, ela é usada na manutenção de alguma anestesia que foi aplicada, de algum fármaco que foi administrado de maneira intravenosa. As propriedades dos fármacos. Bom, em relação à concentração alveolar mínima dos anestésicos inalatórios, é importante dizer que ela é de suma importância para todo o processo da anestesia. Por quê? Porque quanto maior for a concentração alveolar mínima, menos potente será o agente. Então, essa concentração, ela é definida quando? Então, ela é definida quando, por exemplo, o paciente ele fica cerca de 50% imóvel
quando ele está passando por um processo de cirurgia, por exemplo, quando ele fica irresponsível, quando essa concentração ela atinge o seu máximo, é quando o paciente ele fica irresponsível, ele atende ao chamado da anestesia e ele vai ficar imóvel, irresponsível. Então, isso é chamado de dose eficaz da anestesia. A potência desses anestésicos, ela vai depender muito da lipossolubilidade. Por quê? Porque quanto mais lipossolúvel, menos potente esse agente vai ser. Então, além da potência desses anestésicos, além da lipossolubilidade, ela vai depender muito também da concentração alveolar mínima. Porque, como eu já falei, né, a concentração alveolar mínima do anestésico, ela é capaz de manter 50% imóvel o paciente numa sala de cirurgia, por exemplo. A absorção e distribuição desses fármacos, ela é regulada pela pressão parcial desse gás. Porque vai depender muito da frequência respiratória e da solubilidade no sangue. E também da captação tecidual, né, que o nosso organismo vai responder ao esse fármaco ser administrado, que ela está relacionada muito com o nosso fluxo sanguíneo no nosso corpo. Os anestésicos inalatórios e o seu mecanismo de ação. Então, os diferentes anestésicos, eles apresentam diferentes mecanismos de ação. Por quê? Porque eles não são formados unicamente, eles são diferentes uns dos outros. Há estudos que dizem que antes, né, os anestésicos inalatórios, eles agiam causando uma disfunção das membranas celulares. Por que ele causava esse aumento das membranas celulares? Era através do aumento dele, do volume, por ele estar com mais fluidez. Mas só que atualmente o que é comprovado e defendido é que a relação entre a potência e a solubilidade do fármaco ela é explicada pela ligação das moléculas desse anestésico nas proteínas das membranas. Por exemplo, o mecanismo de ação líquido volátil, que é o fluorano, por exemplo. Como que vai acontecer esse mecanismo de ação? Bom, vai ter uma potencialização da atividade dos receptores GABA-A. Depois que haver essa potencialização, vai ter o bloqueio dos receptores nicotínicos. Depois do bloqueio desses receptores nicotínicos, depois desse bloqueio, as membranas elas vão ser polarizadas por canais de potássio ativados, que vão ser ativados. E em seguida, terá a ativação dos receptores de glicina. Nós vamos ver agora aqui uma imagem que ela é muito explicativa. Nessa imagem aqui, nós podemos ver que o mecanismo de ação de alguns anestésicos inalatórios, eles envolvem canais iônicos. Aqui nessa imagem nós podemos ver como é que a membrana vai agir na presença de um anestésico inalatório e como é que ela vai agir sem a presença desse anestésico inalatório. Então, para explicar como funciona na presença de um anestésico inalatório, nós precisamos saber que muitos envolvem canais iônicos. A maioria desses anestésicos potencializa a ação GABA, como nós estamos vendo aqui na imagem. Vão potencializar a ação GABA sobre os receptores GABA-A, que são canais ativados por ligantes de cloreto. Esses receptores GABA-A são canais ativados por ligantes de cloreto. Mas vale lembrar que o GABA, que esse receptor GABA, ele é um principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central. E com isso, então, a potencialização de sua ação, ela promove uma inibição iônica. Mas, só que é importante dizer também que os anestésicos, eles também alteram outros canais neurais. Como, por exemplo, aqueles ativados por glicina, como eu falei agora por caso do eflurano. Como eu expliquei agora há pouco, né? Mas também tem outros canais iônicos, que eles podem estar envolvidos no processo de anestesia. Como, por exemplo, os canais de potássio, que é o caso que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Porque cuja abertura desses canais, ela é promovida principalmente pelos anestésicos, que vai causar uma redução da excitação. Por quê? Porque ela vai manter a célula hiperpolarizada. Anestésico inalatório.
Como que o organismo vai agir sobre os anestésicos inalatórios administrados por aparelhos vaporizantes, por exemplo? Bom, sobre os anestésicos inalatórios administrados por aparelhos vaporizantes, eles também têm sua importância. Por quê? Porque a anestesia volátil, ela consiste na administração por via respiratória de uma mistura de gases ricos em oxigênio, que vão transportar também vapores de agentes anestésicos voláteis junto com esse oxigênio. Então, para fazer o uso desse tipo de anestesia, é preciso que se utilize um aparelho de anestesia e também realizar a intubação endotraqueal. E também a porcentagem desse anestésico que vai ser administrado, ela vai ser mostrada pelo vaporizador, pela maquinazinha que vai estar aparecendo lá, que vai estar controlando tudinho, os batimentos, lá vai estar aparecendo toda a porcentagem do anestésico inalatório que foi administrado no paciente. Então, ela tem efeito completo. Qual é a atividade dela? Ela tem atividade hipnótica, analgésica, amnésia. E também ela é muito importante porque ela faz com que os músculos relaxem. Então, ela tem um efeito relaxante muscular. Então, como eu falei, os agentes inalatórios voláteis administrados por aparelhos vaporizantes, eles vão ter efeito completo, eles vão ter atividade hipnótica, como eu falei, e eles também vão ser um relaxante muscular. Agora que nós vamos ver uma tabela que tem alguns exemplos dos principais anestésicos inalatórios que são mais usados, como por exemplo aqui os halotanos. Os halotanos, ele é administrado junto com o óxido nítrico. Por quê? Por que ele é administrado junto com o óxido nítrico? Porque ele não é muito solúvel. Então, ele não causa uma irritação hipnótica. Ele pode ser usado em crianças também. Só que esse anestésico, ele pode provocar bradicardia, devido ele ter uma resposta direta ao marca-passo cardíaco. Ele pode ter também arritmias cardíacas, hipotensão, dentre muitos outros efeitos. Já o eflurano, que é um outro anestésico inalatório usado, ele apresenta uma recuperação muito rápida. Ele não tem muita ocorrência de arritmias cardíacas, ele realiza uma função de relaxante muscular também, isso é importante. Só que uma desvantagem dele é que ele causa uma excitação no sistema nervoso central. E ele não pode ser administrado em pacientes que têm convulsões, que sofrem com crises convulsivas, por exemplo. E é muito importante a gente saber disso. Um outro agente inalatório, um outro anestésico inalatório é o isoflurano. O isoflurano, ele tem uma pouca alteração com o débito cardíaco. E isso é uma vantagem muito grande e ele tem uma estabilidade maior no ritmo cardíaco. E além disso, ele não vai provocar convulsões. Só que em anestesias mais profundas, mais prolongadas, ele provoca aumento da pressão intracraniana. Mas o isoflurano, ele é preferencialmente usado nos casos de neurocirurgia, enfim. Outro fármaco utilizado, outro agente utilizado é o metoxiflurano. Ele é mais potente, esse agente inalatório ele é mais potente e ele é mais lipossolúvel. Então, ele é muito usado, por exemplo, na obstetrícia. Por que ele é muito utilizado? Porque ele não provoca um relaxamento da musculatura uterina, o que é muito importante na hora do parto, né? Outro exemplo é o sevoflurano. Ele não irrita as vias aéreas, ele não interfere no ritmo ou no débito cardíaco. E isso é muito bom para quem sofre de problemas no coração, por exemplo. Ele não interfere na arritmia cardíaca, no débito cardíaco. E para quem sofre de coração, ele é ótimo. Os anestésicos intravenosos, eles são fármacos utilizados na fase de indução anestésica, na fase da indução da anestesia. Eles são fármacos que apresentam uma ação curta, em aproximadamente 20 a 30 segundos, assim que o fármaco atinge o cérebro, a partir do local da injeção. Eles são fármacos geralmente utilizados para a manutenção anestésica,
mas não é indicado em procedimentos longos, e sim em procedimentos curtos, com auxílio da quefarina. Os anestésicos intravenosos, como já sabemos, eles possuem uma ação rápida, indicados para procedimentos de curta duração e são usados na fase de indução anestésica. Os barbitúricos, eles são a principal classe de anestésicos intravenosos. Esses fármacos, eles apresentam uma característica muito importante para que os anestésicos intravenosos eles consigam efetuar seus efeitos rápido e assim conduzindo a anestesia. Eles apresentam alta lipossolubilidade. O que isso quer dizer? Que são fármacos ou drogas que não se ionizam. Logo, eles conseguem ultrapassar com facilidade a membrana e serem amplamente distribuídos pelos tecidos corporais. Como eles conseguem ultrapassar a membrana facilmente, eles são amplamente distribuídos, isso faz com que eles tendem a se acumular no tecido, tornar o metabolismo lento e uma excreção prolongada, que é o chamado efeito ressaca e rebote. Os anestésicos intravenosos, eles também são contraindicados para indivíduos. Os anestésicos gerais, eles são contraindicados para os indivíduos portadores ou propensos a desenvolver porfiria, que é um grupo de doenças causadas pela superprodução e secreção de porfirinas, que é uma deficiência enzimática na síntese do grupo M envolvida com o transporte de oxigênio para o nosso. Os barbitúricos, como o propofol e o eutionato, eles atuam aumentando a atividade dos receptores GABA. De uma forma também ainda não bem explicada, eles alteram, aumentando a atividade dos receptores de glicina. Eles envolvem a facilitação da neurotransmissão inibitória mediada pela ligação do receptor GABA-A. O propofol, ele é um agonista do receptor GABA. Eles aumentam a afinidade do receptor GABA para o receptor GABA-A, cuja interação leva à abertura dos canais de cloreto, provocando a hiperpolarização neuronal. O propofol, ele é um fármaco que ele foi apresentado pela primeira vez em 1983, usado como agente indutor. Ele é um fármaco também que apresenta o tempo de meia-vida biológica de 2 a 4 segundos. É um fármaco considerado de baixa solubilidade e que provoca uma certa dor no momento da injeção. O fospropofol é um fármaco utilizado, ele é derivado do propofol. E em alguns casos ele é utilizado para reduzir o incômodo que o propofol causa no local da injeção. Como eu falei para vocês, ele é um fármaco derivado do propofol e ele apresenta uma melhor solubilidade. Aqui temos uma tabela com os principais efeitos adversos e algumas anotações sobre os fármacos já citados, como a acetamina, o propofol e os barbitúricos em geral. Temos também o etomidato, que é um fármaco que ele atua deprimindo o sistema de ativação reticular e inibindo os efeitos do receptor GABA quando inibido. Ele é um fármaco que apresenta um controle hemodinâmico excelente. Ele é um fármaco considerado de rápida metabolização também. Ele é um dos fármacos anestésicos intravenosos que apresentam uma margem de segurança maior, devido à sua dose letal ser 15 vezes maior do que a terapêutica. E o midazolam, que é um fármaco geralmente usado em procedimentos e exames de endoscopia. Ele é um fármaco que ele atua no receptor GABA, aumentando a abertura dos canais de cloreto. E ele é um fármaco que mantém um bom controle da estabilidade hemodinâmica, um fármaco que é considerado de boa penetração e de degradação e excreção rápida. O fosfoprofol, ele é um derivado mais solúvel do propofol, logo causando menos incômodo no local injetado. Ao ser absorvido no organismo, após ser administrado, ele é convertido em propofol, sua forma farmacologicamente ativa, pelas fosfatases alcalinas. O propofol, ele é um fármaco que também pode ser substituído pelo tiopental, que é um fármaco que alcança cerca de 80% da sua concentração plasmática em cerca de 1 a 2 segundos. Ele é um fármaco que apresenta também uma ressaca anestésica prolongada, metabolizado pelo fígado e excretado pelo rim. E também temos a acetamina, que é um fármaco considerado de ação dissociativa. Ele promove a indução anestésica, analgesia e um certo grau de amnésia, mas sem fazer com que o indivíduo perca 100% da sua consciência.
O seu mecanismo de ação é bloquear a ativação do receptor NDMA, que é o receptor antagonista do M-metil-D-asparato, que é um receptor subtipo do receptor do glutamato. Ele também inibe os reflexos medular. Ele é um fármaco metabolizado pelo fígado e tem sua excreção renal, e que em alguns casos também pode ser hepático. Vou falar sobre os anestésicos locais. Os anestésicos locais, eles são fármacos que vão promover anestesia sem causar alteração no nível da consciência do paciente. Os anestésicos locais, eles vão bloquear a condução dos impulsos sensoriais em contração mais alta aos impulsos motores da periferia ao sistema nervoso central. Os canais de sódio, eles vão bloquear e prevenir o nervo ao sódio, o que é necessário para que ocorra o potencial de ação. E uma vez que o nível da consciência não é alterada, usualmente o anestésico utiliza drogas sedativos para que durante a cirurgia ele venha reduzir o estresse do paciente. A raquianestesia, ela é empregada com frequência em cirurgias de andar inferior do abdômen, como também outras cirurgias, como cirurgias de urologia, cirurgias de ortopedias e membros inferiores da cirurgia perineais. No entanto, no início da ação e duração dos anestésicos, assim como o nível do bloqueio, são influenciados como o tipo de anestesia local, que é necessário na administração, usualmente das drogas, que elas vão apresentar tanto um potencial quanto no início da ação dele. O volume e dose do anestésico local. Quanto maior a dose, maior o tempo de bloqueio da subaracnoide e maior o risco da extensão da cefaleia. Já a terceira, que é o uso das vasoconstritores, uso das adrenalinas, que são associadas a anestesias. Quarto, que é a adição do opioide, que é o prolongamento do tempo das anestesias. E os fatores fisiológicos e anatômicos, que são alguns fatores que vão reduzir o volume relativo do espaço subaracnoides. Formas de administração dos anestésicos locais, como a tópica, que são pelas mucosas, que os medicamentos são creme, pomada e colírio. Os anestésicos locais são rapidamente absorvidos na circulação e, por essa razão, os anestésicos tópicos, eles sempre acarretam o risco das reações tóxicas, como no olho, no nariz e na boca. Infiltrativa, que são injeções diretamente no tecido, sem levar em consideração também ao trajeto dos nervos cutâneos, que podem ser superficial e atuar na pele. Bloqueador de campo, que o bloqueador de campo são a aplicação dos anestésicos ao redor do tecido-alvo. E o bloqueador de campo, ele se divide no bloqueador regional, que são a aplicação subcutânea para atuar num ponto distal do injetado. E o bloqueador nervoso, que são a aplicação ao redor dos nervos periféricos do complexo nervoso. Classificação dos anestésicos locais. Os anestésicos locais, ele possuem em sua maioria um grupo aromático, que ele vai ser lipossolúvel ou hidrofóbico, que vai ser associado a um grupo amina, que ele pode ser tanto polar quanto hidrofílico. Esses dois grupos, eles vão ser ligados por uma cadeia intermediária, que é ela que vai determinar qual a classificação dos anestésicos locais. E essa classificação vai ser de aminoesterase ou aminoamidas. Os aminoesterases, elas vão ser biotransformadas por pseudocolinesterases plasmáticas. E elas podem competir com outras drogas, que também elas precisam dessas enzimas para poderem serem ativadas. Como, por exemplo, a cocaína, que em 1884, quando o médico oftalmologista conhecido como Carl Collen, ele utilizou a cocaína como anestesia local para uma cirurgia de glaucoma. Mas a sua duração ela é um pouco mais rápida, ela pode ser em torno de 30 minutos. E ela também costuma ser mais alérgenas por produzir o ácido benzoico. Depois dessa descoberta, veio a descoberta também de outras anestesias locais, como
a benzocaína, a procaína e outras. Aminoamidas, elas vão ser biotransformadas por peroxidoses hepáticas, que em 1948 ocorreu uma mudança dos anestésicos locais, que foi a derivada de amina. E a descoberta da lidocaína teve outras também, descobertas de outros medicamentos, como prilocaína, metivacaína e outros. E ela possui uma duração um pouco mais prolongada. E esses medicamentos, eles não vão gerar o PABA, que o PABA é o que provoca a alergia, mas elas vão ter um pouco só das reações alérgicas. Olá, eu sou a Cristiane e irei falar sobre as propriedades dos anestésicos locais. Falando a sua composição, os anestésicos locais eles são compostos por um radical aromático, uma cadeia intermediária e o grupo amina terciária hidrofílica. O radical aromático é a porção lipossolúvel da droga responsável por sua penetração no nervo. A cadeia intermediária é o esqueleto da molécula do anestésico e o grupo amina é a porção ionizável da molécula que vai sofrer a influência do pH do meio. Então, assim, de acordo com a natureza química da ligação entre o anel aromático e o grupamento amina, os anestésicos locais eles são divididos em dois grandes grupos, que são chamados os ésteres e os amidas. Os ésteres eles são biotransformados rapidamente no plasma e os amidas que dependem de biotransformação pelos microssomos hepáticos, o que torna a sua ação mais duradoura. Então, assim, os anestésicos locais eles são denominados bases fracas, pouco solúveis, e para que eles se tornem hidrossolúveis, as soluções comerciais elas são preparadas como sais ácidos, geralmente obtidos por uma adição de ácido clorídrico. Então, desta forma, no frasco de anestésico local, temos a droga sobre a forma de cloridato, em solução aquosa, e nessa solução, parte do anestésico local estará na forma ionizada e outra parte na forma não ionizada. O grau de ionização do anestésico vai depender do pKa da droga e do pH do meio em que o fármaco será dissolvido, Vocês lembram que o professor uma vez disse que fármacos ácidos em meios ácidos se encontrarão na sua forma protonada e fármacos básicos em meios ácidos terão grande probabilidade de receber prótons e vice-versa, Então isso vai interferir na absorção das drogas, Pois substâncias ácidas em meios ácidos não precisarão doar prótons e dessa forma elas permanecem na sua forma polar, que é lipossolúvel, enquanto em meios básicos se tornam polar devido à tendência de doar prótons, dificultando assim a absorção, Pois o fármaco ficará aprisionado no compartimento. Então, assim, a relação inversa ela ocorre com os fármacos básicos, O exemplo que vou dar para que vocês entendam melhor a influência no pH do meio é o exemplo da aplicação de anestésicos locais em áreas inflamadas. Acho que vocês já ouviram falar que quando o tecido está inflamado, a anestesia local ela não pega direito. Então, isso é verdade, porque assim, o que ocorre é o seguinte: vocês lembram que agora há pouco eu disse que o anestésico local é básico, Então, nós estudamos também em patologia, se eu não me engano, que o tecido inflamado, o pH, ele é ácido. Então, quando o anestésico local é aplicado na área onde o pH é ácido, essa acidez ela vai ionizar as moléculas do anestésico, modificando sua estrutura. Então, ele deixa de ser uma molécula, E para o anestésico ser absorvido bem pelas células nervosas, eles precisam estar na forma molecular, pois só assim, eles vão conseguir bloquear totalmente as aberturas do canal de sódio, impedindo assim que sinais de dor sejam transmitidos. Falando na lipossolubilidade, a lipossolubilidade ela está relacionada com a potência dos anestésicos, Pois fármacos lipossolúveis,
eles tendem, muito lipossolúveis, eles tendem a apresentar potência diminuída, visto que se distribuem com maior facilidade para sítios inespecíficos, diminuindo a sua concentração no local que deseja causar esse bloqueio nervoso. Então, além disso, o grau de hipossolubilidade também vai interferir no grau de toxicidade e margem de segurança do anestésico local. Por exemplo, assim, quanto mais lipossolúvel, maior vai ser o risco de toxicidade e menor a margem de segurança, né? O início de ação e duração dos anestésicos locais tem relação também direta com o grau de ligação proteína plasmática, né, que também está associada com a concentração do fármaco, né? Por exemplo, assim, quando maior a afinidade do anestésico pela proteína plasmática, menor será a sua ação, né, levando uma demora no início de ação e menor tempo de duração. O mecanismo de ação dos anestésicos locais. Os anestésicos locais, eles são bases fracas que agem no axônio. Eles atuam bloqueando de modo reversível a geração e a condução do impulso nervoso. Para que nós possamos entender o mecanismo de ação dos anestésicos locais, a gente deve entender também o que é um potencial de ação. E um potencial de ação, ele é gerado quando a membrana celular ela sofre despolarização. Após um estímulo que acontece nos dendritos, a célula neuronal ela vai despolarizar. Essa despolarização ela acontece porque o neurônio possui canais de sódio. E esses canais de sódio vão se abrir. Portanto, o sódio que ele é mais abundante lá no meio extracelular, ele vai começar a entrar na célula. E vai acontecer uma alteração da carga elétrica, na qual a parte externa vai ficar negativa e a parte interna vai ficar positiva. O impulso nervoso ele vai acontecer em virtude dessa alteração de carga elétrica. Essa carga elétrica alterada, ela vai percorrer todo o axônio até chegar em um terminal do axônio em que os neurotransmissores produzidos serão liberados na fenda sináptica. Dito isso, agora nós vamos entrar no mecanismo de ação dos anestésicos locais. A gente já sabe que os canais de sódio, eles permitem a entrada do sódio dentro da célula e quando o sódio entra na célula, começa o início da despolarização da membrana e, consequentemente, também vai acontecer a condução do impulso nervoso. E é a partir desse momento em que os anestésicos locais eles vão agir, porque eles vão agir bloqueando o início dessa despolarização de membrana e, consequentemente, bloqueando também a condução do impulso nervoso. E isso vai acontecer porque a molécula desse fármaco, a molécula do anestésico local, ela vai bloquear ou vai fechar o canal de sódio. E uma vez que esse canal está fechado, como já foi falado, o sódio ele não vai conseguir entrar na célula e, portanto, vai ocorrer o bloqueio dessa despolarização e também impedindo a condução do impulso nervoso. Para que esses fármacos eles entrem no axoplasma do neurônio, os anestésicos locais eles devem estar na sua forma lipossolúvel. E dentro da célula é necessário que haja também a conversão da forma inativa para a forma ativa, que por sua vez se liga à porção interna do receptor do canal de sódio para poder inativá-lo. O bloqueio ele vai ocorrer apenas nas fibras que conduzem o impulso nervoso. As fibras nervosas elas possuem sensibilidades diferentes aos anestésicos locais, sendo as fibras sem mielina e de diâmetro mais fino mais fáceis de bloquear, enquanto as fibras mais grossas e muito mielinizadas mais difíceis de bloquear. Por exemplo, fibra A demanda mais anestésico local do que fibra C. A fibra A ela não é mielinizada e ela é mais fina, enquanto a fibra C ela é mais grossa e é muito mielinizada. O bloqueio dessas fibras nervosas ocorre de forma gradual. Inicia-se com a perda da sensibilidade à dor, à temperatura, ao toque, à propriocepção e, finalmente, a perda do tônus músculo-esquelético. Os anestésicos locais, eles vão agir por duas vias diferentes, a via hidrofóbica e a via hidrofílica.
A via a qual vai ser usada vai depender da lipossolubilidade e da hidrossolubilidade do anestésico local. Vai depender do grau, né? A via hidrofóbica, ela age atravessando parcialmente a membrana plasmática. Quando o fármaco atravessa a membrana plasmática, ele vai ter acesso ao canal de sódio. Portanto, ele vai se ligar ao canal de sódio e vai bloquear ele. Já a via hidrofílica, os anestésicos locais não conseguem atravessar a membrana plasmática. Portanto, eles só vão ter acesso ao canal de sódio pela própria passagem do canal de sódio. Ou seja, quando ele estiver fechado, quando o canal de sódio estiver fechado, o fármaco ele não vai conseguir se ligar, então ele não vai atuar. Portanto, a via hidrofóbica, ela tem acesso ao canal de sódio de duas maneiras, né? O canal de sódio pode estar aberto ou pode estar fechado, ela vai conseguir acessar, ela vai conseguir bloquear. Já pela via hidrofílica, não, só vai conseguir ter acesso ao canal de sódio pela passagem do próprio canal de sódio, então só quando estiver aberto mesmo. A anestesia local, ela não priva a consciência do indivíduo, sendo comum ela ser utilizada em procedimentos pequenos e superficiais, como por exemplo, na extração de um dente, onde você tá lá, tá consciente, tá vendo tudo que tá acontecendo, mas não tá sentindo dor. E isso tá acontecendo, você não tá sentindo dor por causa do efeito do anestésico local, que o anestésico local tá ali, ele tá bloqueando os canais de sódio para que não ocorra a condução do impulso nervoso, ou seja, ele está promovendo o bloqueio reversível das terminações nervosas naquele local. Efeitos adversos e intoxicação por anestesia local. A anestesia local praticamente não apresenta efeitos colaterais. Alguns efeitos brandos que podem apresentar é a dormência, alergia e perda do tônus muscular temporário. O cuidado que deve ser tomado mesmo é na dose administrada, para que não se torne tóxica, ou seja, quando ela entra na circulação sistêmica, que pode comprometer o funcionamento cardíaco e respiratório. A intoxicação por anestésicos locais, ela acontece por causa da rápida elevação da concentração plasmática. A concentração plasmática do anestésico local está diretamente ligada à dose administrada, além de relações com absorção sistêmica, local da injeção, distribuição tecidual, eliminação da droga e a adição ou não de agentes vasoativos. A vascularização do tecido anestesiado influencia a absorção do anestésico local e é maior em ordem decrescente nos bloqueios de nervo intercostal, bloqueios caudal e peridural, bloqueio de plexo braquial, femoral e ciático. Níveis elevados podem produzir efeitos indesejados em sistemas elétricos sensíveis, dos quais os mais importantes são o sistema nervoso central e o sistema cardiovascular. Toxicidade no sistema nervoso central. Os anestésicos locais cruzam a barreira hematoencefálica, levando às alterações precoces que podem se manifestar como sintomas gustativos, auditivos, visuais, queda do nível de consciência, convulsões e coma. Baixas doses podem produzir depressão no sistema nervoso central e doses mais altas podem resultar em excitação do sistema nervoso central e convulsões. O efeito estimulatório é o resultado de mais sensibilidade dos neurônios inibidores corticais aos bloqueadores de impulso, causando depressão dos centros inibitórios cerebrais. Já a toxicidade no sistema cardiovascular, os anestésicos locais produzem depressão direta do miocárdio, retardam a condução do impulso elétrico pelo nó atrioventricular e prolongam o período refratário. E essas foram as referências do nosso seminário. E esse foi o nosso seminário de anestésicos gerais e locais. Quero aqui finalizar agradecendo a todos os meus colegas de trabalho e também a todos vocês pela atenção. Muito obrigada!